vamos lá fazer a introdução aqui do uso do Colab para o projeto em Python. A gente vai fazer esse projeto, como eu já falei na aula, né? E agora eu vou mostrar como é que vocês fazem o acesso para o Colab e como é que vocês vão fazer as inserções dos códigos e também as análises que a gente precisa fazer. Então aqui, ó, para acessar o Colab, você vai ir lá no Google, vai digitar Colab Google, vai aparecer esse primeiro link, clica nesse link aqui, ele vai abrir o Colab e aí você pode vir aqui em New Notebook. Então ele vai criar um novo notebook para você poder começar a inserir os seus códigos e também fazer a inserção do que a gente precisa. Então observa que aqui, quando a gente abre esse Colab, ele pode vir já com algo escrito, ou você vem aqui e coloca lá novo notebook no Drive. Então tudo que você fizer vai estar salvo no Google Drive. Então se não aparecer dessa forma, você sabe que a opção é entrar através desse novo notebook no Drive. Aqui você tem as opções, como eu já expliquei, né, de inserir textos e inserir códigos. Inserir textos você sempre associa ali a hashtag e aí coloca lá, ó, o que você vai identificar como seu título. Quando você cria esses títulos usando texto, observa que ele vai amarrar tudo aqui no índice, ó. Então, por exemplo, quando você digitou seção, ele está referindo-se a isso daqui, tá? Se você vir aqui colocar duas hashtags, ele vai criar uma subseção. Observa que ele vai fazer ali, ó, uma subseção amarrada à primeira e assim por diante. Então, conforme você vai aumentando o número de hashtag aqui, ele vai fazendo a colocação dessas seções. Aí vem a célula de código, onde a gente vai inserir o código, né? Observa que quando você fecha a subseção, ele amarra o código que está preso a ela. Quando você fecha a seção, ele amarra tudo, né? Tanto a subseção que você criou, quanto o código que você criou. Então, isso aqui é a entrada básica para você poder inserir os seus códigos e as suas seções dentro do seu Colab. Lembrando mais uma vez que isso aqui fica tudo salvo no Google Drive. No nosso caso aqui, nós temos que fazer essa análise, né, para o nosso projeto. Então a gente vai precisar colocar a base aqui dentro. E onde está a base? Eu coloquei a base aqui num diretório, ó, que chama Análise e Performance Estudantes. Eu vou pegar essa base, eu vou tirar ela daqui, ó, vou jogar ela no canto. Venho aqui naquela pastinha habilitada, que é essa daqui, ó, habilitou a pasta. Você vai vir aqui, pega o seu arquivo e coloca aqui dentro, tá? Ou você pode vir por essa opção de upload. Então fazer o upload para o armazenamento da sua sessão. Clicou ali, onde tiver a sua base, você clica, ele vai trazer aqui para dentro também da mesma forma. Então são duas maneiras de você inserir os seus arquivos ali. Então aqui nós temos já com o código montado, que a gente já montou em aula, né? A seção importação de bibliotecas, onde nós vamos usar todas essas bibliotecas. Pandas para base de dados, NumPy para os cálculos matriciais, Matplotlib, Seaborn, Plotly, todos os Plotlies são bibliotecas aqui de gráficos. Warnings é uma biblioteca relacionada, deixa eu até mudar a posição dele aqui, é uma biblioteca relacionada a algum problema que ele possa aparecer com relação a algum alerta, e a gente importando essa biblioteca faz com que esses alertas sejam ignorados. Então você vai executar a sua primeira célula, que é a importação das bibliotecas. Observa que ele está carregando ali, né, conectando. Apareceu o tique verde aqui, tá ok, é só você dar continuidade. Então já foi executada a primeira célula. Agora nós vamos precisar ler a base. Como é que a gente vai ler essa base? A gente vai criar uma variável chamada de df, usando pandas, vamos pedir para ler o Excel que está a nossa base. Para poder colocar aqui
a base de leitura, eu vou até apagar o que está dentro das aspas. Isso vale para qualquer arquivo que você for trabalhar em Excel. Você clica aqui nesses 3 pontos que aparece, copiar caminho. Dentro das aspas, essas aspas podem ser aspas duplas ou aspas simples. Depois que você copiou o caminho, você vem aqui, cola o caminho e o arquivo já vai ser lido através dessa célula. Você dá um clique aqui e quando você pede lá o display df.read, ele vai mostrar o que? Ele vai mostrar toda a sua base e também as 5 primeiras linhas da base. Você também pode observar isso daí usando o que? Só digitando df. Ele faz a mesma coisa, porém ele mostra os 5 primeiros e também mostra os 5 últimos. Você pode também escrever só df read, né? Df, ele só vai mostrar as 5 primeiras. Esse comando é muito parecido com esse daqui, né? Com o display df.read. O df.read é a mesma coisa. Se você quer ver os últimos 5, df.tail, ele vai mostrar os 5 últimos elementos da sua base. df.info, ele vai trazer as informações referentes à sua base. Quantas colunas tem, quantas linhas tem e quais são os tipos das variáveis que estão na sua base. Se existem valores em branco ou não, pode ver que aqui são 5.000 valores que não estão em branco, são valores preenchidos em todas as colunas. Aqui eu só coloquei um display def read 10, quer dizer o que? Ele vai mostrar as 10 primeiras linhas do seu data frame, da sua variável que se chamou de def. Agora a gente vai pegar essa base, que é uma base que foi retirada e adaptada lá do kaggle.com, que é um repositório do Google, né, referente à parte de inteligência artificial e machine learning. Retirei essa base, que é uma base que faz uma análise do desempenho das provas de um grupo de alunos de matemática, leitura e redação. Então eu fiz uma adaptação para o nosso trabalho. Essa base originalmente ela vem com 1.000 linhas. Eu acrescentei mais 4.000 para poder ter uma base ali com 5.000 linhas do que a gente vai precisar fazer. Então aqui nós temos a primeira coluna que é gênero, a segunda coluna que é o grupo étnico, a terceira coluna que é o nível escolar, né, dos pais. Aqui, para essa prova, né, de matemática, leitura e escrita, se os alunos fizeram alguma refeição ou não, tá? E aqui, nessa outra coluna, é se eles fizeram algum curso preparatório para realizar essas provas. Então, essas 5 primeiras colunas são colunas categóricas, tá? E essas 3 últimas são colunas numéricas, onde vai trazer o valor das notas das provas. Então, o que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu vou mudar o nome de todas essas colunas que estão aqui. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou usar lá o rename. Então, df.rename para as colunas, trocar cada um dos nomes, né? Por exemplo, gender para gênero, race para grupo étnico, parental level of education, nível de escolaridade dos pais e assim por diante. Feito isso, nessa condição, pode ver que ele vai trocar todos os nomes da primeira linha ali, né? Todos os nomes referentes às colunas. Então ele já atualiza dentro do seu Colab. Depois, nós vamos verificar o conteúdo de cada uma dessas colunas. Todos os conteúdos aqui estão em inglês. Então eu vou fazer uma verificação. Como que eu vou fazer essa verificação? Para cada coluna, verificando quais são os valores que existem, né? Quais são os valores únicos em cada uma delas, para ele poder trazer esses resultados. Então aqui ele traz ali todos os valores referentes a cada uma das colunas, para poder facilitar na hora de fazer a troca. Então eu vou trocar o conteúdo de cada coluna. Observa que eu criei para cada uma delas, eu criei ali um código, né? Uma linha de código. Eu não coloquei todas elas ao mesmo tempo. Justamente para quê? Se tiver algum problema, a gente consegue resolver o problema especificamente daquela coluna. Então eu vou começar trocando aqui a coluna gênero, onde eu vou dar um replace, ele vai transformar de family para feminino e male para masculino. Rodando aqui o código, observa que ele já trocou o que era family,
ele passou para feminino. E o que era male, ele passou para masculino. Vou fazer a mesma coisa para o grupo étnico. Então aqui eu estou transformando grupo A para grupo A, grupo B para grupo B e assim por diante. Isso na coluna grupo étnico. Então ele vai buscar nessa coluna aqui. Clicou. Observa que ele também fez a mesma troca que ele havia feito anteriormente para a coluna gênero. Nível de escolaridade dos pais, o mesmo procedimento. Então vou trocar ali todo o conteúdo de nível de escolaridade dos pais. Essa coluna aqui que eu chamei de almoço, né, que seria aquela refeição, pode ser também chamada de almoço ali. Então ele vai buscar nessa coluna almoço se ele fez uma refeição padrão, um almoço padrão, ou se ele fez um lanche ali. Então eu dei esse nome para essas condições. Curso preparatório para teste, se ele foi concluído ou não, né? Se ele fez ou não fez, se está completo ou não. Então vou rodar aqui também. E aí ele gera também a mesma condição ali, ó. Feito isso, o que eu vou pedir para ele fazer? Eu vou pedir para ele poder salvar essa base para a gente poder fazer um download. Então, output file name, é o nome da variável. Ele vai pegar essa variável, vai dar esse novo nome para ela, né? Então, o que nós tínhamos ali de análise performance estudantes passa a ser uma análise performance estudantes underline modificado, é um novo arquivo. Então, df to Excel, quer dizer que ele vai transformar para Excel através do que a gente colocou ali como output file name. O index ele vai colocar como false, então quer dizer que ele não vai indexar esses valores aqui dentro da nossa base. E aí ele vai importar esse arquivo para o Colab. Então ele vai aparecer aqui quando a gente rodar esse código. Para depois a gente conseguir fazer o download, que ele vai fazer esse download de forma automática. Então vou rodar aqui a célula, ele aparece que está sendo executado. Pode ver que ele já trouxe aqui o modificado, né? Já está aqui na base, ó, análise de performance estudantes modificado. E também salvou lá em downloads, ó, análise de performance estudantes modificado. Aqui apareceu esse 1 porque eu já tinha feito esse download anteriormente. Então isso aqui é a primeira parte referente à leitura. Cálculo de probabilidades. Então eu estou executando aqui um cálculo de probabilidade. De que maneira? Eu quero que ele faça o cálculo de probabilidade para cada gênero. Então ele vai fazer a probabilidade de gênero igual a quem? Vai buscar na coluna gênero quais são esses valores e multiplicar por 100. Por isso que ele pega um value counts normalize igual a true. Então ele já faz um cálculo automático aqui da probabilidade. E para exibir esse valor, você vai usar lá um print, vai dar uma mensagem probabilidade por gênero e o display probabilidade de gênero, que é exatamente o valor que ele vai calcular aqui. Então vou rodar esse cara aqui, ele já vai calcular ali o valor das probabilidades em termos de proporção, né, para cada um dos gêneros. Se eu quiser, por exemplo, eu vou fazer aqui para o grupo étnico, só para a gente poder entender como é que funciona. Isso aí tem que ser repetido para todas as colunas categóricas. Então, calcular a probabilidade para cada, aqui eu vou colocar grupo étnico. Aqui, ao invés de probabilidade de gênero, eu vou colocar grupo étnico. Eu vou pedir para ele ir lá na coluna grupo étnico, né? Então é só você vir aqui, ó. Você pode ir até na própria base aqui, ó, copiar esse cara, ó, copiar o texto para poder ficar igual, não pode ser diferente, senão ele vai dar erro. Grupo étnico, e aqui eu vou pedir para ele poder mostrar, né? Print probabilidade por grupo étnico. Então, deixa eu melhorar isso aqui. Étnico. E pedir para ele fazer o cálculo ali, mostrando, né, o valor da probabilidade do grupo étnico. Então, eu vou copiar essa variável aqui e colocá-la aqui. Então, ele vai executar algo parecido com o que foi para gênero, ele vai executar para o grupo étnico. Espera aí, o que ele deu erro aqui? Peraí, deixa eu ver o que ele está mostrando. Peraí, é esse cara aqui, ó. Étnico.
grupo étnico. Usei um traço ao invés de usar um underline. Será que é isso? É isso mesmo. Tem esse problema, né? A variável aqui dentro, ela deve ser colocada sempre como underline e nunca como traço. Então agora tem que executar todas as probabilidades referentes a cada um desses grupos categóricos, para a gente ir para a próxima etapa, que vai ser o quê? A probabilidade condicional dentro desses grupos categóricos. E não esquece que aqui já foi feito o download do arquivo já modificado.